E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, benefícios financeiros dos Jogos de Tóquio são superestimados por causa da falta de credibilidade, diz o economista do Japão. Várias estimativas sobre os efeitos econômicos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio neste verão foram divulgadas por especialistas, grupos de reflexão privados e outras partes. A percepção comum é que haveria mais benefícios em manter os Jogos Olímpicos que cancelá-los, embora estimativas variem amplamente de 3 trilhões até 100 trilhões de ienes, o que dá cerca de 28,5 bilhões a 949 bilhões de dólares. É muita grana. Benefícios, claro que vai ter, mas o único entrave das Olimpíadas é o coronavírus. Ninguém questiona a parte econômica. Isso é fato. Vai trazer um benefício muito grande para o Japão, tanto para o povo japonês e para o país em si. Mas é o coronavírus que está pegando, né? Nessa parte que levanta a problemática toda, porque ninguém sabe como é que vai ficar a epidemia aqui no Japão depois das Olimpíadas, né? Quem vai pagar o pato somos nós que moramos aqui no Japão. Aí que tá. O jornal Mainichi conversou com Yoshihiko Seno, economista e consultor de pesquisa da Land Institute of Japan e ex-membro da extinta Agência de Planejamento Econômico, para falar sobre a confiabilidade dessas estimativas econômicas para os Jogos Olímpicos. Quando se decide quais são os países que sediarão as Olimpíadas e Paralimpíadas ou qualquer outros eventos esportivos internacionais, como as Copas Mundiais de Futebol e Rugby, são anunciadas várias estimativas sobre seus benefícios econômicos. No entanto, a desconfiança em relação a essas estimativas está profundamente enraizada entre os especialistas em economia. Stefan Nismansky, professor de economia de esporte da Universidade de Michigan, chegou a afirmar que não há trabalhos acadêmicos decentes que provem que os eventos esportivos geram lucros inesperados. Mentira! Se fosse assim, então o Japão não ia querer ficar sediando sempre as Olimpíadas. E você vê que o Japão é doido para ficar sediando as Olimpíadas. Mas uma razão para essa desconfiança é que muitas estimativas misturam receitas esperadas e despesas necessárias. Por exemplo, digamos que haja um empreendimento com uma receita esperada de 5 bilhões de ienes, o que dá cerca de 47,5 milhões de dólares, após um investimento de 100 bilhões de ienes, o que daria cerca de 944 milhões de dólares. Em termos de efeitos econômicos, a cifra de 5 bilhões de ienes deve ser destacada, mas para eventos esportivos, as despesas tendem a ser agrupadas como receita esperada. Portanto, neste caso, as estimativas podem indicar um impacto econômico de até 105 bilhões de ienes, o que levaria a cerca de 996 milhões de dólares. Isso dá às pessoas expectativas excessivamente altas quanto aos efeitos econômicos do projeto. Outro fator que contribui para a desconfiança é que os valores esperados de receita tendem a ser superestimados. Os efeitos diretos são gerados por meio de investimentos em arranjos em estádios e gestão de eventos. Posteriormente surgem efeitos indiretos, como resultados do comportamento dos consumidores que passam a ver a concorrência, que eu acho que é onde as estimativas excessivamente altas são formadas. Toda estimativa parece usar um efeito multiplicador, que indica os efeitos em cascata na economia, as tabelas de insumo-produto, que servem de base para estatísticas para calcular os efeitos indiretos. No entanto, não se sabe quantos efeitos indiretos estão incluídos. Críticas surgiram entre os economistas de tais estimativas tendem a considerar qualquer coisa como efeito econômico. Algumas estimativas até incluem o que chamam de efeito sonho, ou efeito de afrouxar os cordões da bolsa pública à medida
que o clima geral é melhorado devido às hospedagens dos jogos. Quando levado até aqui, não há escolha a não ser questionar a validade das estimativas. Então já deu para vocês terem ideia que tudo influencia. Até as bolsas de valores, elas são influenciadas por causa desse tipo de coisa. Então você vê que o benefício é muito alto, dependendo do custo, né, que se tem. Mas se você levar antes das Olimpíadas, que gera mão de obra para o país, né, o país está gastando com ele mesmo. Então você vê que gera mão de obra para os estádios, os locais. Então fica tudo muito bonito, fica tudo muito novo, como é que se diz, e gera trabalho para as pessoas. E nisso vai gerando impostos, aí assim vai, até a chegada das Olimpíadas. Chegou as Olimpíadas, vem o público, mais gastança, mais gastança, mais gastança. Então dá para vocês terem ideia que os benefícios são muito altos, tá? Como eu falei no princípio do vídeo, a parte dos benefícios não é questionada, a parte financeira, econômica. O que está sendo questionado é o dito do coronavírus e o que pode trazer para o Japão em questão de epidemia. Vamos dar uma olhada nos números reais anunciados pelo Comitê de Licitação dos Jogos de Tóquio em 2012. Então você vê que da Olimpíada passada. O impacto econômico entre 2013 e 2020 foi estimado em um total de 3 trilhões de ienes. Embora esse número seja mais modesto em comparação com as estimativas que colocam a perspectiva econômica de 100 trilhões de ienes, as dúvidas ainda permanecem. De acordo com a estimativa, 1,67 trilhão de ienes do lucro de 3 trilhões de ienes foi atribuído a Tóquio e os 1,29 trilhão de ienes restantes a regiões locais. Se os jogos forem realizados, pode haver pessoas que visitam locais em regiões locais. O local do jogo ali, aquelas regiões ali vão ser visitadas e as cidades vizinhas também, porque não estão longe, porque aqui no Japão é tudo muito fácil nesse ponto. Você pega um trenzinho aqui, vai aqui e ali, é coisa mais rápida, a não ser que você queira deslocar um ponto um pouco mais longe. Aí você tem a opção de avião e o trem-bala, o Shinkansen, né? Se os jogos forem realizados, podem haver pessoas que visitam locais em regiões mais distantes, mas parece que o lucro estimado para as outras áreas, além de Tóquio, é muito alto. É claro, porque a maioria das pessoas, dependendo, vai se concentrar em Tóquio, né? Tóquio é um organismo vivo à parte, porque além das Olimpíadas, tem vários bairros, igual tipo tem Akihabara, tem o Roppongi e outros lugares para se visitar. Então, dependendo, a pessoa não precisa nem sair de Tóquio para conhecer muitos lugares. E aí, tem aquele parque lá do Palácio Imperial, né? E assim vai, assim segue a vida, né? Então você vê que tem muita coisa que dá para as pessoas visitarem em Tóquio, dá para conhecer em Tóquio. Dependendo do ritmo da pessoa para visitar os locais, uma semana é pouco. E aí? Mesmo que as estimativas devam ser feitas com cautela, pode haver quem acredite que é melhor para a economia realizar as Olimpíadas do que cancelá-las. No entanto, há uma percepção comum entre os economistas de que o efeito econômico de sediar as Olimpíadas e Paralimpíadas é limitado para os países desenvolvidos. Eu não acho não. Tá? Do meu ponto de vista, não acho não. A única coisa que pode dar um entrave aí, né, como é que se diz? Se cancelar, o Japão vai ter que assumir todo o prejuízo. Então esse é o único entrave, no meu ponto de vista. Seria o cancelamento total das Olimpíadas, porque já houve investimentos em muitos, nos casos dos estádios, houve investimentos pelas empresas também, principalmente para as empresas, no caso hoteleiras, e as fábricas de comida, no caso assim os bentoyás, que fornecem comida para os combines, porque eles tiveram que fazer estoque daquelas marmitas plásticas para poder colocar no combine, porque pode dar falta nessa época, porque o pedido é muito grande, os fabricantes não dão conta de fabricar as formas, e aí como é que fica? Dependendo, tem estoque de comida congelada, porque vai aumentar muito o fluxo de comida.
Então existe um investimento muito grande, que uma boa parte desse investimento foi perdido no ano passado, que eles tiveram que desovar no mercado, só que agora eles vão ter que fazer de novo esse investimento, cara, com produtos novos para o público em geral. E aí? Né? Então você vê que traz benefício para um lado, traz, mas se haver o cancelamento, muita gente vai amargar muito prejuízo. Tá? Não é só o Japão em si com cancelamento, né, com usado dinheiro público, muitas empresas também. Se a economia do Japão estivesse em uma fase de crescimento, como durante as Olimpíadas de 1964 anteriores, era de se esperar que os jogos estimulariam a economia. No entanto, tais efeitos são extremamente limitados nos tempos atuais, quando a receita não está aumentando. Mesmo que surja uma demanda especial para os jogos, as pessoas só vão cortar outras despesas. Isso é fato, dependendo. Principalmente para o povo japonês que está meio apertado de grana. E aí? Nesse caso, dificilmente haverá qualquer impacto na economia como um todo. Pode ser melhor dar valor às Olimpíadas e Paralimpíadas como um festival de esportes do que ao seu impacto econômico. Sim, mas a ideia inicial seria o festival de esportes. Aí depois que viria um impacto econômico como consequência. Mas se cancelar as Olimpíadas, vai ser bem pior. Mas como o Japão está ruim das pernas, como é que se diz, e foram gastos muita grana, se vier as Olimpíadas vai ajudar a consolidar, né, um pouco os gastos desse ano, que já melhora, né, para o PIB japonês. Claro que aquele senso de... como é que eu vou explicar? Ele pode causar aquela sensação de que a coisa está indo bem, tá? Porque vai aumentar os números do PIB, isso é fato. Só que a coisa não funciona assim não. Pode ser uma sensação falsa, tá? De crescimento. Isso aí, porque ele vai fazer um boom muito grande, vai chegar, aí vai todo mundo noticiar, e eu aqui também vou noticiar isso, provavelmente, que vai sair nas mídias. Vai dar aquele PIB bem alto, daqui a pouco passa as Olimpíadas, passa o primeiro mês das Olimpíadas, nosso POC. Entende? Aí vai cair. E como muita gente vai ter gasto dinheiro nas Olimpíadas, no outro mês ele vai segurar dinheiro. Vai ficar só com os gastos assim bem mínimos para poder ter a subsistência dele, claro. Só que nisso vai evitar certos gastos, vai evitar... o Japão vai evitar... Desculpa, o Japão não vai ter ganhos em impostos. Tá? Não é que o Japão vai evitar, o Japão não vai ter ganhos com impostos. Aí vai ficar no vermelhão de novo. Então dá para vocês terem ideia de que aquela sensação de prosperidade, ela pode ser falsa. Então vamos aguardar o que vai ver. Mas de qualquer maneira vai ser um espetáculo bacana. Se eu falar para vocês que eu não estou ansioso, mentira. Tá? Eu curto esse tipo de evento. Eu só sei que é uma coisa ficar chata na televisão, que não passa mais nada da televisão do que só isso aqui no Japão. Mas é um evento bacana, assim, até que dá para você passear também. Provavelmente as empresas vão colocar bastante descontos nas passagens de trem, isso que dá para as pessoas se locomoverem bem melhor. Eu acho válido, tá? Para mim é muito bacana, dá para ir para outros lugares, comer coisas diferentes, assim, com preços até mais módicos. Mas é isso aí, família. Vocês já perceberam que eu gosto de comer, tá? Isso aí é fato, mas é isso aí. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.